Muito bem, nós estamos no sexto passo e, como fizemos semana passada, queremos repetir para você todos os outros 5 passos, uma vez que já temos algum tempo já andando, estudando sobre caminhos da restauração, e é importante você relembrar todos os caminhos. O primeiro passo é admitir ser impotente versus negação. Muitas vezes a negação vai proporcionar, e é uma redundância, né, de forma negativa, que você não vem admitir a sua impotência. Você acaba dizendo para o seu íntimo, não, eu não tenho problema, não, eu não tenho pecado, não, eu não faço isso. Então o primeiro passo é você admitir que você é impotente frente a um grande mal que tem perturbado, que tem assolado, né, um desvio de caráter, a um pecado cometido, algo que você tem alimentado e nutrido no seu coração. Então o primeiro passo é você admitir. O segundo passo é você acreditar no poder superior de Jesus. Eu lembro que foi o pastor José Niel que ministrou junto, acho que com o pastor Alex, eu não recordo quem estava com ele, mas acreditar no poder superior. E esse poder superior, por que eu lembro? Porque nós conversávamos um pouquinho a respeito sobre isso, né? É a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tire da sua mente qualquer pensamento assim, um poder puro e simplesmente, ou uma luz que transcende, qualquer coisa desse tipo. Não. Nós estamos focados aqui na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Acreditar que o Senhor Jesus Cristo pode suprir todas as suas necessidades e te livrar de todo o mal. O terceiro passo é você decidir entregar a vida e todo o controle dela à vontade de Deus, né? É uma decisão. O quarto passo é você fazer de forma minuciosa um inventário moral, né? Você trabalhar ali, verificar quais são os pontos fortes que você tem e que você precisa aumentar cada vez mais, quais são os pontos fracos que todos nós temos, precisamos trabalhar para poder anular em nome de Jesus. Esse é o quarto passo. O quinto é você admitir para Deus, para você mesmo e para o outro, os seus erros. Também é importante. E o sexto passo que nós começamos na semana passada e hoje vamos dar continuidade, assim entramos já no estudo propriamente dito, ou no bate-papo aqui propriamente dito, é a disposição, a prontidão de você deixar que Deus remova, né, todos os defeitos de caráter. Se lá no quarto você fez um inventário moral e você verificou que tem algumas falhas de caráter que precisam ser removidas, o sexto passo é você ter a disposição, porque você pode fazer alguma anotação e voltar lá no primeiro passo. Não, isso aqui eu não reconheço, não tem me atrapalhado, muito pelo contrário, tem me ajudado. Você precisa entrar na disposição. E na semana passada nós falávamos aqui de Tiago capítulo 4, versículo 10, na NVI, diz assim: humilhem-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Está aí na sua tela, bem como na Bíblia Viva, diz assim: e então, quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor, Ele levantará, animará e ajudará todos vocês. Então, queridos irmãos, é a disposição, conforme Tiago capítulo 4, versículo 10, de você não só reconhecer, mas de deixar Deus ser Deus na sua vida. Você precisa se humilhar, confessar, e Deus vai fazer a obra por completo no seu coração. E aí nós falamos também a respeito de alguns desvios de caráter, ou um mau caratismo, que é muito falado no popular, não no sentido de denegrir a imagem de ninguém, mas alguns aspectos no caráter da pessoa que são defeituosos e que acabam fazendo com que você pegue um atalho na vida espiritual e que isso não agrada o coração de Deus. E você fica com sentimento de culpa, você fica aí entrando numa ansiedade, muitas vezes numa depressão, porque tem algo no seu íntimo que precisa ser confessado e precisa ser abandonado. Eu gostaria até que o pastor Adalberico falasse um pouquinho, né? Tem algumas coisas que nós colocamos aí na semana passada, e o pastor Adalberico então vai trabalhar a respeito desse ponto, só para nos lembrarmos mais uma vez. Muito bem, pastor Kleber, irmãos que nos acompanham. Na última quarta-feira, nós colocamos uns slides a respeito sobre uma lista até exaustiva de defeitos de caráter. E essa lista nos ajuda muito, né? Às vezes a gente
tem dificuldades de fazer uma lista, né? Nós já trabalhamos esse passo, mas é importante, eu gostaria de pedir os nossos irmãos aqui do multimídia, os últimos slides, nós temos aí uma lista, se você quiser tirar foto, você pode tirar foto, tá? E depois você vai elencando aí as áreas, né? Os defeitos de caráter que, porventura, você possa ter. Amados, eu gostaria de trabalhar bem rapidamente essa lista aqui, para não tomarmos muito tempo, mas essa lista nos ajuda também porque ela está em ordem alfabética. O pastor Kleber falou a respeito disso na última quarta-feira. Então, nós temos aí a amargura. Tem muita gente que tem Cristo, mas tem uma amargura muito grande no coração. Você precisa perguntar para Deus de onde está vindo essa amargura na tua vida. Ambição. Tem crentes muito ambiciosos. O ser humano é um ser desejante. Deus nos criou como seres desejantes. Mas a ambição é pecado, a ambição é um defeito de caráter. Infelizmente, existem algumas igrejas que se dizem evangélicas que acabam promovendo essa ambição no coração dos seus membros. Apatia, aquele que acaba não se importando com as dificuldades do outro, com as necessidades do outro. Agressividade, tem muitas pessoas, embora sejam cristãos, mas são pessoas agressivas, né? E é algo que precisa ser trabalhado na tua vida. Outros são arrogantes, né? Se arrogam, né? Têm altivez, têm orgulho na sua alma. Outros vivem a vida na base do ativismo, né? Principalmente dentro do ambiente religioso como igreja, né? Alguns desenvolvem a religião na base do desempenho. Algumas pessoas agem assim. Autossuficiência, pessoas que se acham que não precisam da ajuda dos outros. Pessoas com baixo autoestima, né? Tem pessoas que têm uma dificuldade nessa área, né? Se sente muito inferior aos outros e o tempo todo a sua vida gira em torno dessa baixa autoestima. Aquelas pessoas que buscam aprovação constante das outras pessoas, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem muitas pessoas que vivem assim, sempre buscando aprovação, porque foram depreciados na construção da sua personalidade, então, na sua fase adulta, vive buscando essa aprovação constante, né? Tem até um livro escrito por uma autora americana, chamado de O Vício de Agradar a Todos, né? Aquele que, de fato, está buscando esta aprovação constante. Tem aí o cinismo, ciúmes. Tem crente ciumento? Tem. Tem crente que quer ter tudo no seu controle, pessoas controladoras. Crítica, né? Tem pessoas que tudo ela critica, né? Nada, né, agrada o coração dessa pessoa. Deslealdade, desobediência, né, que é o pecado original lá, Adão e Eva, é a nossa herança adâmica. Nós temos essa tendência de sermos desobedientes. A desonestidade, infelizmente, tem alguns cristãos que vivem uma vida desonesta. Descontrole financeiro, isso é um problema, né, e que você precisa tomar cuidado também com isso. Egoísmo, né, pessoas que só pensam em si e nunca pensam nos outros. A fofoca, né, esse é um grande problema, né, dentro do circuito evangélico, né, a gente tem que tomar cuidado também com isso. A frieza, gritaria, ganância, que é muito associado à ambição. A hipocrisia é você professar uma coisa e viver outra. Ignorar as próprias necessidades. A impaciência, né, nos dias atuais, numa quarentena como essa, tem muita gente, né, pisando nesse território. A impulsividade, pessoas impulsivas. A ingratidão, pessoas que não agradecem, nada está bom, né? E a Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças a Deus. A insensibilidade, insubmissão, intolerância, a inveja, a ira, pessoas iradas demais, irresponsabilidade, gente vivendo a vida de qualquer maneira, sem viver a vida com responsabilidade.
jogando a responsabilidade sobre os outros, culpando os outros. Pessoas que querem levar vantagem em tudo. Irmãos, e a lista é muito grande. E quando eu estava comentando na última semana com o pastor Kleber a respeito desta lista, que eu acho que é muito importante para nós, eu falei com o pastor e falei com o público que eu descobri a razão pela qual Deus nos salvou e nos deixou aqui, porque tem muitas coisas em nossas vidas que Ele precisa restaurar, né? Tem muitos defeitos de caráter em nós que Deus precisa trabalhar, amados. E esse é o tempo oportuno. E essa lista vai seguindo aí. Alguns irmãos pediram pelo Facebook essa lista, e a gente vai estar disponibilizando para vocês. Mas se você pode tirar uma foto aí nesta noite dos slides que nós colocamos aí na sua tela, né? É muito importante que você vai orar a Deus, você vai fazer uma reflexão a respeito da sua vida, do seu comportamento, das suas atitudes, e vai pedir para Deus te ajudar a decifrar qual é a área, qual o pecado, qual é o defeito de caráter que precisa ser trabalhado na sua vida. Quando eu olhei nessa lista, eu vejo que tem muitas coisas que Deus precisa trabalhar na minha vida. E a proposta do dia, a proposta da noite é permitir que Deus trabalhe nesses defeitos de caráter, que é comum, amados, a todos nós, porque nós somos filhos de Adão, não se esqueçam disso. Embora um dia conhecemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, fomos salvos, o Espírito Santo veio habitar em nossas vidas, mas nós não podemos nos esquecer que nós somos seres de duas naturezas. Temos uma natureza pecaminosa e temos uma natureza espiritual. E a natureza espiritual deve prevalecer sobre os nossos pecados, sobre os nossos defeitos de caráter. Então, com a ajuda de Deus, nesse tempo, nós experimentaremos, sim, cura para esses vícios, para esses defeitos de caráter que nós encontramos aqui nessa lista, e que, se porventura algum faz parte da tua vida, este é o tempo oportuno de ser trabalhado por Deus. Pastor Kleber. Obrigado, pastor Adalberico. Tenho certeza que, mais uma vez, vocês conseguiram observar quantas coisas precisam ser observadas para que possamos andar num caminho de retidão, que essa é a vontade de Deus. Eu estava aqui pensando, enquanto o pastor Adalberico falava, que no mundo corporativo, os gestores eles procuram fazer as suas análises. Existe uma análise chamada análise de SWOT, com palavras da língua inglesa, e na língua portuguesa ficou então fácil para gravar, que é a FOFA, é a mesma análise SWOT, que é força e oportunidade, fraqueza e ameaça. É a análise dos ambientes externos e do ambiente interno. Do ambiente interno do mundo corporativo, se analisa as forças e as fraquezas. E trazendo para nós no mundo espiritual, quando nós olhamos para dentro de nós, precisamos analisar as nossas forças e potencializar cada vez mais, não nos acomodarmos, mas também analisar as nossas fraquezas, a fim de que possamos, ao alistá-las, mudar a nossa rota. Então, baseado lá no livro de Gênesis, daqui já foi repetido várias vezes, e já entramos dando continuidade ao assunto de hoje, né? O assunto é o mesmo, mas dando continuidade de onde paramos. As pessoas precisam estar dispostas a assumir suas responsabilidades a fim de mudar. Quando Adão peca e Deus se apresenta ali, como fazia, segundo o texto bíblico nos orienta na viração do dia, então Adão, com vergonha e por ter errado, ele se esconde. E aí Deus, conversando com ele, fala: a mulher em que tu me destes, e Eva falou, foi a serpente que me enganou, e assim a responsabilidade foi passada. Pastor Gisaniel, as pessoas hoje ainda têm essa mesma tendência de não assumir as responsabilidades dos seus erros cometidos e transferir para outros?
Sem dúvida, pastor Kleber. Aliás, toda essa temática que nós estamos trabalhando, ela é muito interessante porque vai sempre nos causar algum tipo de inquietação ou nos colocar diante de desafios. E dar passos em direção de mudanças reais, concretas em nós, vai de encontro muitas vezes à nossa natureza. Se nós, por exemplo, temos ou tínhamos o hábito de transferir responsabilidades, de terceirizar compromissos, ou sucesso ou mesmo fracasso, isso é um mal que pode nos acompanhar e nos causar grandes danos. Cristão ou não cristão, independe, porque na verdade todos nós estamos debaixo da queda, né? O que nos diferencia como sendo pessoas cristãs, é que nós temos o potencial da parte de Deus de vivermos de uma forma diferente. Só que mesmo tendo esse potencial, não é automático. Vai requerer disciplina, vai requerer reconsiderações em posturas, na maneira de pensar nos valores cultivados. E é muito... Isso eu já vi... inúmeras vezes, irmãos ou irmãs sofrendo prejuízos terríveis nas suas vidas, afetando seus familiares, afetando seus filhos, a sua descendência, por conta de terceirizar responsabilidades para a igreja, terceirizar responsabilidades para o pastor ou para os pastores e atribuir culpas. Então, é algo que nós precisamos ter muito cuidado, porque, voltamos à Escritura, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, Deus vai requerer de nós as devidas responsabilidades, assim como Ele vai nos cobrar, vamos dizer assim, ou nos questionar, justamente olhando para o potencial que Ele nos deu. Então, ser cristão é uma faca de dois gumes, nos coloca diante de grandes possibilidades, mas diante de grandes responsabilidades, né? Agora, eu posso ir direto à pergunta aqui? Pergunta 1? Legal, porque a pergunta 1 é de que forma nós podemos começar a dar passos em direção a possíveis mudanças nas nossas vidas. Eu apontaria a conscientização de ter um objetivo de vida. Porque nós podemos passar aqui até novembro, dezembro, falando sobre a necessidade de mudanças e nada acontecer aí na sua vida. E de repente você ficar se cobrando como se fosse uma perda de tempo, a ocupar as quartas-feiras, tratando a respeito de mudanças. Mas na verdade, mudanças, queridos, é caminho. Caminho se faz com passos. Passos deverá sempre ter o primeiro passo. E eu apontaria como primeiro passo uma definição de fundamentação da sua própria vida. Ou seja, o que define você? Qual é o alvo da sua vida? O alvo supremo. Você pode ter vários alvos, vários objetivos. Mas qual é o alvo supremo da sua vida? Ou, de uma maneira bem simples, eu posso olhar para você e perguntar: para que você vive? Por que você vive? Qual a finalidade da sua existência? Mas essa pergunta não é eu que devo fazer a você. Dentro do autoconhecimento é você que deve fazer para você mesmo ou para você mesma. Aí a Escritura vai nos apontar dizendo o seguinte: olha, viva para a glória de Deus. Porque se você colocar como alvo supremo viver para a glória de Deus, isso vai nortear, vai dar rumo e norte para todas as demais decisões que você precise tomar. Isso fará toda a diferença, porque na hora de você escolher a profissão, você escolherá olhando os dividendos, os benefícios que a tua profissão pode trazer, ou a tua área de ação, mas sempre mantendo o foco da sua vida,
Não são os dividendos que dão sentido à minha vida. É que eu vivo para a glória de Deus. Os meus dividendos, os resultados, sejam financeiros, intelectuais, serão voltados para a glória de Deus. Então, eu apontaria como o primeiro passo, aliás, eu gosto muito de uma frase de Jean-Paul Sartre, que é um filósofo contemporâneo, que ele diz assim, eu já citei ela várias vezes, ele diz assim, um ponto finito só tem sentido ou significado se ele tiver um ponto infinito como referencial. Isso se aplica em todas as áreas. Ou seja, se eu quero mudar, eu devo me perguntar, para que eu vou mudar? E qual o rumo aonde eu irei conduzir a minha vida? Se eu estabeleço, você estabelece, que a sua existência, ela tem como finalidade maior, fundamentação maior, viver para a glória de Deus, tudo fará sentido. E aí você será respaldado pela Escritura e terá os subsídios necessários que a Escritura vai te dar para operacionalizar essas mudanças. Senão fica apenas no desejo e não há mudanças. Então, hoje, mais do que nunca, nessa pandemia, nessa dificuldade toda de mudanças, quebras de paradigmas, de valores, a reconstrução da vida profissional, a área que você vai ter que abandonar e adotar outra, tudo isso, se você focar com isso, estabelecer isso como o primeiro passo para a sua vida terá norte. Você nunca vai ficar órfão, porque haverá sempre o Pai apontando a direção para você. Pastor Kleber. Muito bem, pastor Joseniel. Eu me lembro aqui daquele conto, aquela fábula de Alice no País das Maravilhas. Certa ocasião, quando ela está chegando ali num caminho, e ela encontra o coelho e pergunta assim, esse caminho aqui vai para onde? E o coelho pergunta para ela assim, e aonde você quer ir? Ela fala assim, eu não sei para onde eu quero ir. Então ele responde, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho é caminho. Se você não tem um destino, se você não tem um foco, e o nosso foco é Cristo, fica sem sentido, né? Então, se você tem um ponto fixo, mas você mira no ponto infinito, ou tem um ponto finito, mas mira num ponto infinito, e trazendo aqui essa analogia para a vida espiritual, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós temos foco, nós temos direção, e saberemos, passo a passo, step by step, aonde chegaremos para a glória de Deus. E ficará evidenciado a humildade na vida do crente ao ter a disposição para mudar. A segunda pergunta, quais são os benefícios? E eu vou trabalhar essa pergunta aqui, ou com a sua resposta, que um cristão poderá experimentar se algum defeito de caráter for removido. Eu anotei aqui algumas coisas e eu quero começar respondendo com a própria palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, somente a parte A do versículo 9, quando Paulo fala assim, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nos aprofundamos num relacionamento com Deus, querido irmão, e isso através da sua palavra, conhecendo mais, buscando muito mais intimidade, nós experimentaremos uma mudança, não a própria palavra em si, mas o Espírito Santo, através da sua palavra, irá nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, como o próprio Senhor Jesus Cristo deixou registrado isso em João capítulo 16, e nós iremos crescer, e iremos alcançar alguns benefícios, observando as Sagradas Escrituras e aplicando as verdades delas nos nossos corações. Então, algumas coisas que nós iremos experimentar, né, da parte de Deus, tendo a palavra como referência para as nossas vidas, né? Então, a palavra de Deus irá nos aperfeiçoar. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, a Bíblia fala assim, toda a Escritura é inspirada, né, lá no grego é theos finesto, né, toda a Escritura é inspirada por Deus, né,
e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É através de Deus, por sua palavra, a palavra de Deus, que nós encontraremos o caminho do aperfeiçoamento. Lá no passo 4, nós fizemos então o inventário, e no passo 6 nós encontramos humildemente a disposição para experimentar uma mudança e deixar aquilo que nos atrapalha, um caráter assim meio duvidoso ou desviado, né? Vamos deixar de lado, vamos buscar em Deus a remoção. Isso nós encontraremos um aperfeiçoamento. Mas a palavra de Deus também nos limpa. João capítulo 15, versículo 3, João 15, 3 fala assim: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. A palavra nos aperfeiçoa e a palavra também vai nos limpar. Se você printou aquela tela que o pastor Adalberico trabalhou com vocês ainda há pouco, amargura e tantas outras palavras ali que vai ter um desvio de caráter, a palavra, Deus, através da sua palavra, irá nos limpar. Mas a palavra também, claro, o Espírito Santo usando a palavra, nós iremos buscar a santificação, porque João 17, versículo 17, fala assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, é a palavra de Deus quem nos purifica, claro, o Espírito Santo usando a palavra de Deus, e quem nos santifica, o Espírito Santo através da palavra, nos colocando no caminho, na rota, no caminho certo. Mas também ela nos liberta. João 8,32, o texto é deveras conhecido. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E também a palavra, preste atenção que não é a palavra pela palavra, mas é o próprio Deus, através da sua palavra. E o quinto benefício aqui vai nos dar condições de nós termos discernimento, discernir os nossos pensamentos, né, através da palavra, os propósitos dos corações. Pode ser que aquilo que nós pensamos e desejamos no nosso coração não seja tão de agrado ao coração de Deus. Então, Hebreus capítulo 4, versículo 12, trabalhará assim conosco: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções dos corações. Quando nós queremos, através da palavra de Deus, permitir que o Espírito Santo trabalhe no nosso íntimo, no nosso coração, isso irá nos confrontar a respeito de quais pensamentos estamos tendo, se tem um direcionamento correto, padrão, moral, que agrada o coração de Deus ou não. Quais são as intenções dos nossos corações? É aquilo que vai fazer a vontade de Deus ou a vontade da minha carne? A palavra de Deus irá nos confrontar, irá nos dar a direção correta para que possamos ver de forma que as pessoas possam enxergar Cristo nas nossas vidas. Nós temos que ter essa disposição. E assim nós vamos experimentar essa mudança que o próprio Deus deseja para todos nós. E eu tenho aqui, pastor Joseniel, uma terceira pergunta. Eu gostaria que o pastor trabalhasse ela para nós aqui, por favor. De que forma o orgulho e rebeldia se manifestam na vida de um cristão? Pastor Kleber, pastor Adalberico e os queridos irmãos, o melhor antídoto, o melhor remédio, eu diria, e ele é eficaz, para se combater o orgulho e a vaidade, é a humildade. Bom, então vamos definir humildade. Humildade é andar arrastando o chinelo? Não, isso é apatia. Humildade é andar com o olhar para baixo, tendo baixa autoestima? Não, isso é falta de valorização da sua própria vida. Humildade é se submeter a tudo e a todos, é não ter opinião própria? Não, isso é falta de cultura e falta de formação. Enfim, estou dizendo isso porque
o conceito de humildade ele é muito desvirtuado no nosso contexto. Nós ligamos humildade à pobreza material, pobreza intelectual. E olha, queridos irmãos, se existe uma coisa que nós cristãos, eu e você, temos da parte de Deus, é a dignidade de Cristo, que pode nos fazer andar de cabeça erguida, porque nem o diabo tem o poder e autoridade sobre nós. Ao mesmo tempo, nós somos desafiados a viver, e não viver, mas encarnar a humildade. Porque olha só, no capítulo 13 de João, nós temos o gesto famoso de Jesus ao lavar os pés dos discípulos. Mas o que nós temos ali não é um gesto isolado de humildade, não é um gesto de um serviçal indigno, incapaz, não. Nós temos o Senhor dos senhores, o Mestre dos mestres, o único Deus que se fez homem, descendo e nos transmitindo a essência da humildade e não a particularidades de atitudes de humildade. Isso faz toda a diferença. E nós, por não entendermos o valor da humildade, o valor e a importância dos reflexos positivos da humildade nas nossas vidas, nós muitas vezes nascemos de novo, temos Cristo Jesus, cremos nele efetivamente, mas temos atitudes de arrogância e rebeldia. Consequentemente, como Deus abate o soberbo e arrogante e enaltece os humildes e simples de coração, porque essa é a proposta de Jesus, nós acabamos vivendo de transe em transe, de derrota em derrota, em fracasso em fracasso. Então, de repente, nessas considerações que nós estamos fazendo, Deus pode estar trabalhando no seu coração, dizendo: oi, meu filho, minha filha, desce um pouco desse pedestal. Calce as sandálias da humildade, mas não as sandálias dos franciscanos, mas a sandália do mestre dos mestres. Incorpore ao teu jeito de ser. Ah, então eu vou agora ter um semblante amarelo. Não, você será sorridente, feliz, alguém arrojado, um diretor de uma empresa de alta performance, um executivo, um médico, uma dona de casa, uma doméstica, uma diarista, eficaz e eficiente, mas alguém que ao encarnar, entender os benefícios da proposta da humildade, que é o antídoto contra a rebeldia e a arrogância, colhe frutos. É uma pessoa bem-vinda onde chega. Eu conheci pessoas de uma simplicidade, de uma humildade assim tremenda. Mesmo pessoas ricas. Eu trabalhei um tempo fazendo decoração e era incrível. Você ia num bairro da Zona Leste e encontrava arrogância. Atravessava São Paulo para a Zona Sul, Zona Oeste e encontrava em mansões pessoas tremendamente simples. E aí eu ficava assim, puxa vida, eu acho que eu vou ficar no meio termo ali. Nem na pobreza, nem na extrema riqueza, mas procurar encontrar o equilíbrio da humildade. E eu confesso para vocês, queridos, que esse antídoto funciona. Me lembro quando eu visitava as lojas da rede Pão de Açúcar e eu me deparava com um atendente que estava lá para preencher um crachá, entregar um crachá. E o que eu fazia? A primeira coisa que eu fazia, eu olhava para o nome, o crachá dele. E eu dizia: fulano, você pode me ajudar? Essa é uma palavra-chave que abre portas. Porque quando eu dizia, você pode me ajudar, eu estava me colocando no mesmo pé de igualdade ou talvez um pouquinho menos, porque eu precisava de ajuda. E aí as portas se abriram e eu fiquei mais de 15 anos atuando ali, trabalhando. Deixei muitos amigos ali, mas tudo por conta do quê? Jesus me ensinou não a ter atitudes de humildade, mas a encarnar um espírito de humildade. Fazer da humildade uma realidade no íntimo do meu coração.
também não sou um poço de humildade. Estou ainda, como você, num processo de amadurecimento e de crescimento. Ainda vejo soberba no meu coração e arrogância, de repente, tentando sussurrar aqui no meu ouvido, mas logo eu volto para o mestre, me sento ali diante dos 12 e vejo o que Jesus fez e digo: ah, Jesus, eu quero ser igual a ti. Eu quero fazer do Senhor não apenas o alvo da minha adoração e do meu amor, mas a razão de ser e de agir na minha vida. Esse é o melhor antídoto, queridos. Pastor Kleber. Então, pastor Josaniel, em suma, quando a pessoa faz a sua autoanálise, né, sua introspecção, e verifica os seus desvios de caráter, mas não quer mudar, ela está dando ouvidos ao que o pastor disse, ao orgulho e rebeldia, não quer mudar, mas ao ponto em que ela faz a sua introspecção, a sua análise e elenca ali alguns desvios de caráter, fala assim: não, eu preciso mudar, Senhor, eu estou disposto que o Senhor entre no meu coração. A humildade vai falar profundamente no seu coração. Maravilha. Obrigado, pastor Josaniel, isso aí mesmo. Pastor Adalbérico, como posso depender mais de Deus no processo de restauração? E os irmãos estão vendo que procuramos ser bem práticos, né? E se é o caminho da restauração, né, pastor Adalbérico? Como posso depender mais de Deus no processo de restauração, então? Por favor. Muito bem, pastor Kleber. De uma certa forma, eu vejo que o pastor Josaniel já até respondeu essa pergunta, né? Como posso depender mais de Deus? É lógico, né? Tendo um coração humilde, tendo uma disposição de humildade no coração. Mas para responder essa pergunta de uma maneira mais aprofundada, eu gosto de duas frases, né, que nos ajudam a responder esta questão. Tem uma frase teológica que diz assim, que Deus criou o homem com livre-arbítrio, mas não criou o homem autônomo, ou seja, Deus não criou o homem independente, para viver independente dele, porque este é o pecado do Éden, né? É o pecado da rebeldia. E a outra frase que eu gosto é a frase de Jesus, quando ele diz que aquilo que ele faz é aquilo que ele estava vendo o Pai fazer. Então, eu fico pensando, se Jesus ele trabalhava nessa dependência do Pai, Jesus, o homem perfeito que me representou na cruz, o homem sem pecado, ele vivia nessa dependência de Deus, por que eu devo agir de maneira diferente nessa dependência? É lógico que eu preciso depender de Deus. A primeira coisa que eu gostaria de trazer para os irmãos é o que significa depender de Deus. Né? Às vezes a gente fala dependência e algumas pessoas pensam que depender de Deus é simplesmente cruzar os braços e deixar tudo sobre a responsabilidade de Deus. Isso não é depender de Deus. Depender mais de Deus não significa cruzar os braços, mas trabalhar sob a orientação e o comando de Deus, como o pastor Kleber falou, observando a palavra de Deus, a orientação que Deus nos traz através da sua palavra. Por exemplo, Moisés era um homem que vivia na dependência de Deus e trabalhava arduamente, mas vivia em sintonia com o Pai Celestial, porque ele sabia que ele era um homem pecador e falho e precisava trabalhar nessa dependência de Deus. Eu quero trazer aqui alguns exemplos rapidamente. Nós, pastores, quando vamos pregar um sermão, por exemplo, nós precisamos de horas e horas de estudo. Nós trabalhamos arduamente. Nós não podemos simplesmente orar e pedir a Deus que nos abençoe na pregação da palavra, né? Chegar no dia lá, abrir em qualquer versículo e pregar. Isso não é dependência de Deus, isto é irresponsabilidade. Então, nós estudamos a palavra, arduamente a palavra, né? Segundo os estudiosos, para se pregar um bom sermão, você precisa estudar 40, 50 horas para pegar um sermão de 40 minutos. Então é trabalho árduo mesmo. E oramos para que Deus nos capacite, para que Deus abra o coração do seu povo. Ou seja, nós trabalhamos na dependência de Deus na pregação de um sermão.
Aquela pessoa que, por exemplo, precisa de um emprego, ela não pode simplesmente orar e esperar que o emprego caia no colo dela. Ela precisa se especializar, ela precisa estudar, ela precisa enviar currículos, ela precisa ter bons relacionamentos, ela precisa fazer a parte dela e orar, para que Deus abençoe, para que Deus direcione, para que Deus mostre, mas ela está fazendo a sua parte e vivendo na dependência do Senhor. Aquele que deseja, por exemplo, arrumar um casamento, arrumar uma esposa, né? Então, você vai precisar orar, sim, mas você vai precisar se movimentar, você vai precisar se arrumar, você vai precisar ter bons relacionamentos, e você vai orar e pedir a orientação, a direção de Deus. Como diz um pastor aí na mídia, e esse pastor dizia que Deus, ele não vai arrumar mais mulher para ninguém, porque a primeira mulher que Deus arrumou, deu problema. Não sou eu que estou falando isso, irmãos, mas está aí na mídia. Então, você precisa se esforçar, você precisa trabalhar. Duas questões que eu julgo importantes sobre depender mais de Deus. Primeiro, dependa menos de você. Quando é que eu dependo mais de Deus? Quando eu passo a depender menos de mim. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 14, versículo 12, que há caminhos que ao homem parece direito, parece bom. Tem até uma canção, creio que é do grupo Logos, que diz: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. E a Bíblia, em Provérbios, diz: mas o fim dele são os caminhos de morte. Logo, dependa menos de você, para que você possa depender mais de Deus. Muitas vezes, irmãos, esse versículo já foi citado nesta noite, Deus nos permite um espinho na carne, para que a gente deixe de lado a soberba, a arrogância, a prepotência, a nossa racionalidade, o nosso orgulho, para que a gente possa depender mais de Deus. O apóstolo Paulo teve esta experiência com Deus. Então, a primeira coisa, dependa menos de você. E a segunda coisa que precisa acontecer, obviamente, dependa mais de Deus. Por quê? Porque na minha carne não habita bem algum. Essas são palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 18, quando ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza humana, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, quando é que a gente consegue realizar o bem? Quando é que a gente consegue, de fato, se libertar dos nossos defeitos de caráter? Quando nós reconhecemos que somos pecadores, que existe um problema na nossa vida, que é um problema para os outros, que é um problema para o reino, e nos colocamos diante de Deus e pedimos a sua ajuda e permitimos que Ele remova esse defeito de caráter. Eu gosto de uma frase do pastor Vitor Ferreira, da Primeira Igreja Batista Bíblica de Vitória da Conquista, que ele diz assim, que a bondade humana é um empréstimo da graça. Olha que frase. A bondade humana, a bondade que há em você, a bondade que há em mim, a bondade que há nos pastores que estão aqui conosco nesta noite, na verdade não é nossa, não vem de nós, é um empréstimo da graça. É a imagem e semelhança de Deus em nós, trazendo gestos de bondade. E muitas vezes nos achamos, por alguma atitude, eu sou uma pessoa boa. E achamos que nós temos forças e poder para vencer o nosso pecado. Então, porque na minha carne não habita bem algum, porque Deus Cristo é a fonte de toda a virtude humana. Eu gosto de Atos 17, versículo 25, quando a Bíblia diz assim: pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as outras coisas. Querido irmão, querido amigo, Deus é a fonte de toda a virtude. Como é que eu posso vencer os meus defeitos de caráter? Me submetendo a Deus, porque é dele que vem a virtude que Ele deseja para mim e que eu posso ter. E porque sem Deus, Cristo, nada podemos fazer. Isso está muito claro em João capítulo 15, quando Jesus diz que Ele é a videira verdadeira e o Pai, Deus, é o agricultor.
e que nós devemos permanecer em Cristo, especialmente o versículo 5 do capítulo 15, que Jesus afirma: porque sem mim nada vocês podem fazer. Vocês entenderam? Primeiro, porque na minha carne não habita bem algum, porque Deus, Cristo, é a fonte de toda a virtude humana, e porque sem Deus e Cristo nada nós podemos fazer. Nós só podemos ter frutos que glorificam o nome do Senhor quando nós colocamos a nossa dependência em Deus. Resumindo e concluindo, depender mais de Deus significa permanecer nele. Capítulo 15, eu creio que aparece pelo menos umas 11 vezes a palavra permanecer em mim, né? Então, depender mais de Deus significa permanecer nele. Não é só depender de Deus numa situação e ali venceu aquela situação e você passa a depender de novo em você. Você precisa permanecer dependendo de Deus. Depender mais de Deus significa orar mais, estudar mais a Bíblia, meditar mais na palavra e viver, praticar mais essa palavra. Isso significa depender mais de Deus, colocar em prática. Em Filipenses capítulo 4, versículo 9, Paulo diz assim, olha, tudo que vocês aprenderam, tudo que vocês receberam, tudo que vocês ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. Viva esta palavra. Isso é depender mais de Deus. E depender mais de Deus, amados, significa comer o maná diário. É o pão nosso de cada dia. Porque muitas vezes nós queremos viver na dependência que nós tivemos ontem. E nós precisamos diariamente estarmos na presença de Deus, buscando a Deus, buscando a sua ajuda. O pão nosso de cada dia é todo dia depender desse pão celestial que é Cristo Jesus, e assim a gente vai vencer os nossos defeitos de caráter. Então é dessa maneira que eu entendo, pastor Kleber, pastor Josaniel, amigos e irmãos que estão conosco nessa noite, como posso depender mais de Deus no processo de restauração.